As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Então hoje nós vamos continuar a carta, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11, até o capítulo 5, versículo 6. Vamos nos aproximando aí do final da epístola e ainda, mais uma vez, dentro do tema de tardios para irar-se. Essa é a última sessão dentro desse encargo de Tiago, mostrando para nós o perigo de, se termos uma vida hedonista, uma vida para satisfazer os nossos próprios prazeres, nos relacionamentos uns com os outros e com Deus, o que pode se desenvolver. Então, a primeira coisa que Tiago diz para combatermos a nossa ira, a nossa exasperação, a nossa perda do controle por uma vida impetuosa, regida pela necessidade de satisfação própria, a primeira coisa que ele diz é que nós devemos sujeitar-nos a Deus. E ele não deixa isso no ar, né? Porque, como diz, eu já compartilhei aqui com os irmãos numa outra reunião, como muitos dos eruditos que estudam a carta de Tiago realmente confessam, é que as palavras dele são muito parecidas no teor de sabedoria prática com a do seu meio-irmão, o nosso Senhor Jesus. Isso é um aspecto muito lindo da carta de Tiago. Há mais de 80 mandamentos nessa carta. E ele fala como alguém que fala em autoridade, né, que tem o respaldo de uma vida que vive a perfeição cristã, a maturidade cristã. Porque perfeição cristã não significa perfeição com a ausência de pecado, mas aquela palavra grega teleios, que é maturidade espiritual. Um homem piedoso que, de tanta orar de joelhos, tinha seus joelhos como cascos de elefante, né? Ou alguns falam como couro de camelo, de tanto que criou aquela crosta no joelho de um homem que vivia diante de Deus em oração. Vivia numa íntima comunhão com o Senhor, então ele podia falar as palavras que falou. A ponto também de, na igreja primitiva, numa carta encontrada de Inácio de Antioquia, Inácio Teodófilo, né, aquele que foi segurado pela mão de Deus. Inácio escreve para o apóstolo João dizendo que ele gostaria de visitar os irmãos em Jerusalém e Tiago, que ainda vivia, porque ao ver o apóstolo Tiago, ele era tão semelhante ao Senhor Jesus, tanto em feições físicas, como também na conduta e no andar diário, e na forma que ensinava e demonstrava a palavra de Deus. Então, de fato, se nós olharmos a forma como Tiago fala nessa carta e lermos o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar muita semelhança, mesmo também porque o foco da carta é parecido. E hoje nós vamos tocar num ponto aqui que também tem levado alguns irmãos a tropeçarem ao ler a carta de Tiago. Lutero não entendeu isso, e alguns irmãos que têm estudado a carta não entendem. Qual é o foco da carta de Tiago? Não é para falar a pecadores, nem dizer como que os cristãos são justificados pela fé. A carta de Tiago é escrita para cristãos, irmãos judeus, que uma vez já eram salvos, foram dispersos em grande provação, estavam passando angústias, porém mesmo assim ainda eram imaturos. Estavam correndo o perigo de não permitir que a aprovação completasse neles aquilo que Deus espera completar com cada um de nós, qualquer que seja a prova ou a circunstância da nossa vida. Todo o alvo de Deus é nos levar à maturidade, que passa aprovado pela aprovação e dá a nós a coroa da justiça. Pode tornar-nos habilitados para toda boa obra e em nada deficientes, a fim de que nós possamos receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nesse caminho da aprovação, o perigo é que nós, né, não sejamos prontos para ouvir. Não sejamos tardios para falar e nem tardio para irar-nos. Então, Tiago vai gastar todo o tempo da sua carta, praticamente a carta inteira, descrevendo o que é a maturidade cristã
expressa no meio da provação. E como em cada situação de prova nós devemos agir, né? Não pela nossa própria força, porque os irmãos, né, o Marcelo Fusaro às vezes sempre compartilha aqui, e eu tenho falado com os irmãos aqui no compartilhar que sempre que Tiago toca no assunto da nossa prática, o que ele nos leva é ter um viver em comunhão com o Senhor. Porque só a comunhão com o Senhor e o Espírito Santo pode produzir isso em nós. Nós não temos nenhum recurso em nós para isso. Mas se nós buscarmos o Senhor em comunhão, nós vamos ver como que a carta do apóstolo Tiago é rica para nos mostrar como um gabarito se realmente maturidade espiritual tem sido encontrada na nossa vida. Então agora no capítulo 5, ele vai falar de um assunto que parece básico, parece simples. A gente lê correndo, presta atenção. Mas isso aqui, tipo assim, parece que eu já tirei de letra. Isso aqui é muito fácil. E nós vamos ver que essa aqui é uma questão, já no capítulo 5, versículo 11, depois ele diz mostrar que nós devemos sujeitar-nos a Deus e apontar como nós fazemos isso, porque, graças a Deus, como eu falei, Tiago não é nada faltoso na questão prática, pelo contrário, ele mostra que se nós nos sujeitamos a Deus, chegando-nos a Deus, purificando as mãos, né, limpando o coração, afligindo-nos, lamentando-nos e chorando. Se isso tem sido feito, então, um resultado vai ser produzido. Porque se eu choro, depois de me achegar a Deus, o meu choro vai ser primeiramente por mim. Não há um homem que realmente se achegue a Deus como é chorar primeiro pelos outros. É engraçado, né? O capítulo 5 de Isaías, que o profeta profetiza muitos ais. Se os irmãos lerem Isaías do 1 ao 5, principalmente no capítulo 5, ele profetiza ais sobre muitas pessoas, sobre várias classes de pessoas. Mas quando chega no capítulo 6, e ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E sabe qual é a maravilha ali? É o que acontece com todos nós quando nós vemos o Senhor. Aí ele diz, ai de mim. Não agora ai sobre fulano, sobre Beltrano, é ai de mim. Então, irmãos, é isso que acontece. O choro primeiro, o lamento, a contrição, a purificação do coração é uma coisa que começa a se impor, a se incidir sobre nós mesmos, porque nós estamos vendo Deus. E se isso vai acontecer, é óbvio, olha como é que é prático o que ele vai dizer no versículo 11. Nós vamos parar de fazer algo que fazemos com muita facilidade. Julgar, falar mal e criticar os nossos irmãos. Versículo 11, então. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei. Ou seja, você não está sujeito a ela. Você está se colocando como se você não tivesse que obedecê-la. Você está acima dela, então. Se você fala mal da lei, né, se você fala mal do irmão, aliás, ele fala, se você julga o seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgais a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mas um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Tem algumas coisas que a gente tem que entender ao falar da carta de Tiago, mais uma vez. Irmãos, é interessante que aqui ele fale. Lembra que o alvo de Tiago é a coroa da vida. Lembra que o alvo com que ele está escrevendo é que nós amadureçamos para que nós não sejamos em nada deficientes quando encontrarmos o Senhor. Mas olha só como ele fala aqui. Ele menciona que nós não devemos falar mal uns dos outros, não só porque vai prejudicar a edificação, não só porque isso vai trazer problemas no relacionamento com os irmãos. Isso tudo vai acontecer. Se nós falarmos mal uns dos outros, se nós fomentarmos fofocas, o verbo grego usado aqui para falar mal é katalaleo, em grego. Kata é um prefixo de intensidade. Significa falar, é um falar com intensidade, né? Crescente, constante. Lalel é um dos termos que aparece no grego para fala comum, fala diária. Então significa que você desenvolve o hábito de ver um defeito no outro e já falar. Viu mais um problema? Vai lá e fala. Viu outro? Vai lá e fala. Aponta, com constância.
o erro dos outros. Tiago está dizendo, além dos outros problemas que isso pode criar, porque se ele está lidando com a vida de maturidade espiritual e está lidando com o relacionamento dos irmãos uns com os outros na carta o tempo todo, isso vai criar, claro, problema entre os irmãos. A gente já viu isso quando a gente estudou capítulo 3 falando da língua. Mas aqui, Tiago vai afunilando, né? O Espírito Santo, por meio de Tiago, vai afunilando a questão e vai mostrar que o principal problema que isso vai criar não é com os irmãos, é com a lei. E aqui ele coloca o Senhor como juiz e legislador da lei. Que interessante, irmãos. Nós sabemos que nós, como cristãos, já passamos da morte para a vida e não entramos em juízo eterno mais. A condenação eterna não pesa mais sobre nós. Como diz o Evangelho de João, aquele, né, que crê no Filho tem a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é uma verdade. O juízo eterno não é mais para nós. Mas será que os cristãos não vão encontrar o Senhor mais como juiz? Será que o Senhor Jesus vai ser juiz apenas dos ímpios? Não há nenhum julgamento que pesa sobre a casa de Deus? E por que aqui ele fala? Então, algumas coisas aparecem aqui de forma impressionante. Aparece o Senhor, aparece a lei, a quem devemos obediência, que não somos senhores, legisladores, mas somos observadores, estamos sob a lei. Aparece aqui o Senhor como legislador e juiz, e como aquele que pode, né? Aquele diz aqui, aquele que pode salvar e fazer perecer. Que perecer é esse? Porque nós temos que levar em conta que Tiago está escrevendo para cristãos. Ora, nós sabemos que os cristãos não entram em juízo eterno. Irmãos, e saber isso, por um lado, tira um peso enorme das nossas costas. Como que nós temos que louvar o Senhor pela luz do entendimento da diferença entre reino e galardão e vida eterna como dom e dádiva. Essa semana uma irmã tinha entrado em contato comigo, agradecendo, porque ela participava de um grupo de irmãos, onde os irmãos põem um peso quase insuportável sobre o grupo de irmãos onde ela estava, dizendo que se eles não forem encontrados fiéis, ai deles, eles vão experimentar condenação ao inferno eterno. E a irmã foi então tentar mostrar alguns vídeos, né, que nós temos publicado, outros materiais do irmão Delcio, do irmão Gino, falando desse assunto, né, também do irmão Otmani. E os irmãos do grupo falaram assim, sai disso, isso é doutrina de demônio. Chamou a certeza da salvação eterna uma doutrina bíblica, né, que é ensinada por Paulo em Romanos, principalmente em Romanos, em Gálatas, né, no Evangelho de João, no Novo Testamento de uma forma completa, chamou isso de doutrina de demônios. Irmãos, quanta falta, o que a falta de entendimento faz? E aí falaram mal dos irmãos, só que os irmãos que estão ensinando isso não estão ensinando heresia. Então, veja só, falaram mal dos irmãos. Falou mal do ensino. Mas, irmãos, nós não entramos em condenação. Não é no âmbito da justiça, da justificação pela fé que nós vamos ser mais julgados. Não é no âmbito da salvação eterna que nós vamos ser avaliados pelo Senhor. Isso já está decidido. Isso já está definido desde o momento que o nosso coração, pela graça, alcançou a fé. Para crermos nele e descansarmos nele. Isso está resolvido. Mas isso não indica, todavia, que não há ainda um legislador que encontrará os seus, a quem ele sujeitou a uma lei, um juiz que vai julgar sua própria casa, em primeiro lugar. E um perecer, ainda que não eterno, está destinado aos cristãos. Isso tem que nos levar a tremer. E aí o ponto é que Tiago vai dizer, porque ele está preocupado com a nossa maturidade, é com o nosso apresentar-se diante de Deus, é com a coroa, não é com a dádiva, é com a coroa que ele está preocupado, é com a perda da coroa, com o ganho da coroa. Ele vai dizer que uma prática nossa, que nós, sem a ajuda do Espírito, fazemos muito, vai nos levar a perder o galardão e a poder, às vezes, provar o próprio perecer temporário. Temporário, não eterno. Falar mal uns dos outros. Eu tenho até constrangimento de falar disso, porque isso não é fácil para nenhum de nós. Não sei para os irmãos, para mim não é fácil. Como nós temos facilidade para falarmos mal uns dos outros. Não é verdade, irmãos?
A gente às vezes pensa, né, como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 10, ali naquele capítulo maravilhoso, que ele traça um paralelo da história de Israel com a igreja. Ele vai colocando os obstáculos que nós enfrentamos na corrida espiritual, e aí ele fala para nós não nos tornarmos imorais, para nós não nos tornarmos nem idólatras. Aí você fala assim, graças a Deus, de imoralidade, de idolatria, eu estou livre. Mas ele fala assim, não, para não sermos também maldizentes. Ou seja, não termos a prática de falar mal. Quer das circunstâncias, quer do próximo. E ele coloca isso como um obstáculo, irmãos. Porque o que aconteceu com Israel no deserto? Eles murmuraram. Eles murmuraram de Deus, eles murmuraram de Moisés, eles contendiam uns com os outros. E o que aconteceu com aquela geração murmuradora, maldizente? Todos passaram pelo mesmo mar. Todos experimentaram a mesma Páscoa. Não é um assunto de condenação que estava sendo lidado ali. A condenação não existia para eles. Maldição não podia tomá-los. Por isso, quando Balaão foi amaldiçoá-los, Deus trocou a maldição em bênção, porque quem está debaixo do sangue não pode ser amaldiçoado. Pode se aproximar de maldição, mas não pode ser amaldiçoado. E Deus disse, não vi iniquidade em Jacó, não contemplei desventura em Israel. É verdade. No que tange a segurança eterna, isso está claro. Israel, figura da igreja naquele tempo, não poderia ser amaldiçoado e receber condenação, porque o sangue do Cordeiro estava sobre eles. Eles passaram pelo batismo do Mar Vermelho, eles comeram do manjar espiritual, beberam da mesma pedra que os seguia. E aí Paulo fala, estas coisas são exemplos, são análogas para nós, porque nós também deixamos o mundo como eles deixaram, começamos a corrida. Nós também passamos pelo batismo, como eles passaram pelo Mar Vermelho. Nós, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós não podemos mais receber condenação eterna. A condenação do mundo, que foi a condenação do Egito, também, agora conosco, nós não podemos receber a condenação do mundo. Assim como eles não puderam ser condenados com o Egito. Não é com condenação que Deus estava lidando com eles. Deus estava no deserto, lidando com eles para a transformação da alma deles. Deus os tirou do Egito e os levou ao deserto, para que eles saíssem do Egito e o Egito também saísse deles. Mas na fase do Egito sair deles, não houve muito resultado. A maioria deles. Então eles foram salvos da condenação, passaram pelo batismo, experimentaram o manjar espiritual, beberam da pedra espiritual que os seguia, foram batizados na nuvem, como em Moisés. Só que Paulo vai dizer assim, todavia Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque pereceram e ficaram prostrados no deserto. O que eles perderam, irmãos, quando ficaram prostrados no deserto? Se a gente lê a história de Números 14, os irmãos podem até anotar para ler depois, há uma palavrinha interessante ali. Não é dito que Israel perdeu a salvação. A figura da salvação eterna estava definida no sangue do Cordeiro. Eles não poderiam perder a graça irrevogável de Deus. Mas lá em Números 14 é dito uma outra palavra. É dito que aqueles homens que subiram infamaram a terra, falaram mal da terra. O Senhor disse assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, e como toda a terra se encherá da minha glória. Olha que interessante isso. Porque aquela terra que eles foram espiar era uma figura da glória, do reino do Senhor que vai encher toda a terra. Assim como aquela terra era um prêmio para os que perseverassem na fé, assim é um reino de glória, que é um prêmio para aqueles que agora, na era da graça, perseveram na fé. Então, quando Deus está lidando com o assunto da terra, da herança, ele menciona a glória dele que encherá toda a terra. Do qual a terra de Canaã era só uma figura. E ele fala, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da minha glória, nenhum dos homens que espiou a terra entrará nela. Exceto Josué e Caleb, porque neles houve um outro espírito. E os filhos destes que murmuraram, de 20 anos para baixo, eles entrarão. Mas aqueles que murmuraram não entrarão. E o Senhor jurou que não daria herança mais a eles. E aí tem uma palavrinha que Deus usa lá. Portanto, eu os deserdarei. Não era com salvação que Deus estava tratando. Era com herança. Mas um dos obstáculos que levou eles a perderem a herança, irmãos, é essa coisa que a gente considera tão corriqueira. Murmuração. A prática de falar mal.
Sabe por quê? Porque assunto de herança é assunto de justiça. E assunto de justiça é o assunto da lei. Então nós temos que entender que ênfase é essa que Tiago está dando na lei. Porque hoje nós estamos na era da graça. Né? Mas a era do reino é a era da justiça. E na era do reino, os aspectos da lei estarão em vigor. A lei moral estará na sua efulgência total. E aquele que não vive a realidade de guardar e observar os aspectos morais da lei, não tem uma justiça que o capacita a entrar no galardão. Então, por isso, Tiago fala, para não falarmos mal uns dos outros. Quem fala mal, julga a lei. Julga a lei e se torna juiz. Fala mal da lei. Mas como é assim, fala mal da lei? Por que se eu falar mal de um irmão, eu estou falando mal da lei? Que lei é essa que Tiago está mencionando aqui? Veja, ele une a questão da lei com justiça e justiça com reino. E aí ele diz que o Senhor nos encontrará como juiz. Não como juiz da nossa salvação eterna, porque com relação a isso ele já foi o cordeiro imolado por nós e tudo já está definido, irmãos. A nossa salvação eterna é tão segura como o trono de Deus. Ela está baseada na justiça do pagamento feito por Cristo. Mas a herança não. O reino, que é o assunto de Tiago, a coroa da vida, que tem a ver com maturidade, que tem a ver com a figura de Israel sendo aperfeiçoada no deserto, e que era condicional à obediência, esse não está. E lá não foi só a fornicação e a idolatria que impediram eles de entrar. Paulo vai dizer em Coríntios 10, como a gente está citando, que nós não devemos ser maldizentes. Como eles foram, murmuraram e pereceram pelas serpentes abrasadoras. Então isso se tornou uma lição para nós. Porque quando eu murmuro e quando eu falo mal do irmão, eu estou me colocando acima da lei que foi me dada para obedecer. E não para estar acima como se eu não precisasse guardá-la. Agora é interessante que ele fala que aquele que fala mal do irmão fala mal da lei. Que lei é essa? Se nós voltarmos aí para o capítulo, vamos ver aqui o capítulo de Tiago, no versículo, capítulo 2, versículo 8. Nós já passamos por esse versículo, mas vamos voltar aqui nesse contexto do capítulo 2, versículo 8. Tiago 2, 8. Que não é a primeira vez que ele menciona a questão da observância da lei. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura. Lei régia, olha que interessante. Aqui é a lei real. A lei régia significa a lei mais nobre. A lei principal para o qual converge todos os mandamentos. E que é um resumo de tudo. Qual é esse mandamento mais excelente? Real, régio, que faz com que todos os outros estejam submetidos a ele. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora dá para os irmãos entender por que ele está falando que se eu falo mal do irmão e do próximo, eu falo mal da lei? Porque a lei está dizendo que o melhor caminho, a lei está dizendo que o que eu devo fazer de mais excelente é amar o meu próximo e não falar mal dele. Aí quando eu falo mal, olha só, irmãos, que coisa forte isso. Quando eu falo mal do irmão, mesmo que eu não esteja percebendo, eu estou dizendo que essa lei não serve. Essa lei não tem que ser obedecida. Que eu estou acima dela e não vou obedecê-la. Eu estou dizendo que a lei que Deus considerou, porque os irmãos lembram quando aquele escriba do templo, testando o Senhor Jesus, disse, mestre, qual é o principal mandamento? Aí o Senhor vem e fala, né? O primeiro de todos os mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante, quer dizer, tão importante quanto este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é uma coisa que o Senhor Jesus validou. Isso não foi nem os apóstolos que falaram. Foi o Senhor que, interpretando a lei, disse que o coração da lei consiste em amar ao próximo. Aí, nós cristãos, que já estamos salvos pela graça, não entramos em juízo, o desequilíbrio, irmãos, que é produzido na cristandade hoje, pelo fato de uns enfatizarem muito a justiça eterna imputada. Havia um irmão, por exemplo, lá do século XIX, eu me esqueço aqui agora o nome dele, mas de um debate com o irmão Robert Gouveia, ele falou o seguinte, ainda que eu estivesse num bar, bebendo cerveja e me embriagando e falando mal da congregação de Deus, se o Senhor Jesus voltasse tão certo
como a palavra dele é fiel, eu seria arrebatado mesmo assim. Porque eu sou salvo unicamente pela fé. Olha o desequilíbrio, irmãos. Mas arrebatamento, reino, galardão, não é questão de salvação pela fé. É questão de galardão, por obras. Por viver de modo santo, que agrada ao Senhor, por viver em sujeição ao que Deus ordenou. Ó, irmãos, nenhum versículo do Novo Testamento coloca o arrebatamento como algo de dádiva. Eu sei que existe uma doutrina muito ensinada, principalmente no meio dos irmãos pentecostais, de modo geral, que o Senhor vai vir e arrebatar uma igreja lavada e remida. Mas a igreja lavada e remida é a igreja justificada pela fé em Cristo. Isso todo cristão provou, mas nenhum versículo da Bíblia diz que o arrebatamento vai vir unicamente para quem está remido no sangue. Pelo contrário, os versículos da Bíblia que falam de arrebatamento, em Apocalipse, em outros lugares, os irmãos podem ver que fala de guardar as vestes. Não só de purificá-las com sangue, mas de lavá-las na água. E nós já vimos aqui em uma das reuniões o que significa água. Qual que é a diferença do lavar do sangue para o lavar da água? O lavar do sangue nos justifica diante de Deus, mas o lavar da água é a santificação da nossa conduta. E sempre que o arrebatamento é mencionado a lavagem da água. Para que ele vai nos lavar com a água? Para apresentar a si mesmo uma igreja santa, gloriosa e sem mácula. Não é o sangue que vai tirar a mácula. O sangue vai tirar a culpa. Mas a mácula, que é o defeito da natureza, é a água da palavra. É a obediência à palavra. Aí o irmão acha que está tomando cerveja no bar, falando mal dos irmãos, vai ser arrebatado? Porque foi justificado pela fé? Não, ele foi justificado pela fé, ele é filho de Deus, ele é servo de Deus. Mas Mateus 24 diz, se aquele servo disser consigo, meu Senhor tarda em vir. Veja, ele reconhece que Jesus é o Senhor dele. Nós não estamos falando de um incrédulo. Que erro também o calvinismo tem feito na Bíblia, quando diz que aquele servo que falou, meu Senhor tarda em vir, é um falso servo. Não é. Porque o próprio Senhor Jesus falando diz, mas se aquele servo, Jesus reconhece que ele é servo. E ele também reconhece que Jesus é Senhor dele, mas ele não obedece. Ele tem a convicção de que ele recebeu Cristo como Senhor, mas ele não obedece o Senhor. Então ele diz, se o meu Senhor tarda em vir, e passa a comer e beber com ébreos e a espancar os seus conservos. Passa a ferir os irmãos, principalmente com a língua. Principalmente com a língua, né? Porque nós cristãos não podemos ser igual aos muçulmanos, né? Pelo menos não podemos, né? Ferir os irmãos com as mãos, agarrar os irmãos pelo colarinho, mas, irmão, com a língua a gente faz tanta coisa e machucamos os irmãos. E não levamos em conta que ao falar do irmão, estamos falando mal da lei. Porque a lei diz, amarás o teu próximo. E eu não amo o próximo. E a Bíblia é tão prática, irmãos, porque se nós amamos, nós vamos querer o quê? Cobrir, não expor. O amor cobre multidão de pecados. Cobrir. Como os filhos de Noé o cobriram de costas para não verem a nudez do pai. Não é que não errou. Não é que nós vamos fazer vista grossa ao pecado. Mas nós vamos tratar naquilo que é secreto. De modo sigiloso. De modo a não expor aquilo. De modo a recuperar o irmão da sua falha. Por isso que Gálatas 6 vai dizer, se você ver um irmão surpreendido em alguma falta, repreenda-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha, irmão, é interessante. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já passei mais de uma vez. E é só quando a gente cai, a gente vai aprendendo isso. E a palavra de Deus é verdade na nossa experiência. Você vê um irmão fazendo algo errado, você vai lá e põe o dedo na cara dele. Né? Ou fala mal dele, difama ele para os outros. Depois você vai perceber, poucos dias depois, você cai 2 vezes pior que ele, na mesma situação. Ou numa situação parecida ou pior. Sabe por quê? Porque quando nós falamos mal do irmão, nós ferimos a lei. E quando nós ferimos a lei, ficamos descobertos. E quando nós ficamos descobertos, irmão, Satanás ganha a autorização que ele precisava para vir nos testar e nos cirandar como trigo. Você lembra de Lucas? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas. Isso não é invenção, não estou conjecturando, isso está escrito na palavra. E nós devemos repreender qualquer falta com espírito de brandura, nos guardando para não sermos tentados. Porque ao falar mal do irmão, estamos falando mal da lei régia. Da lei régia. E ao ferir a lei, ficamos descobertos.
Então, em Lucas, lembra quando, lá na cena da última noite do Senhor com os discípulos, ele estava, eu creio que é Lucas 23, deixa eu só confirmar aqui. Não, é Lucas 22, irmãos, Lucas 22. Lembra, naquela última noite dele com os discípulos, o Senhor Jesus está ali falando com eles e ensinando-os, né, na hora da ceia, a comportar-se de maneira humilde uns com os outros. Porque nós somos irmãos, somos família de Deus, e nós temos que aprender que, sendo membros dos outros, cada irmão é importante, e tratarmos os irmãos com honra. Porque por menor que ele seja, ele faz parte da família, ele está incluído na nova aliança. Então o Senhor começa no 24, né? É interessante que logo depois da hora que o Senhor está falando aqui do cálice, da nova aliança, ele fala que há um traidor entre eles. E provavelmente, irmãos, a hora que o Senhor menciona que há o traidor, eles ficam preocupados. Quem que vai ser o traidor? E começa a se levantar no coração deles, talvez por sugestão de Satanás mesmo, que Satanás estava, né, olhando essa noite que antecedia as trevas na qual o Senhor ia entrar e o período que os discípulos iam passar, e estava ali, procurando alguma brecha para tentar o coração dos discípulos. E quando o Senhor diz que há um traidor, e eles começam a ficar preocupados, dizendo que, imagine, o Senhor está triste, a última ceia, ninguém sabe o que vai, os discípulos não sabiam de maneira total o que ia acontecer dali para diante, e aí de repente o Senhor solta essa no meio deles. Um dentre vós me trairá. Imagine o choque que isso provocou na alma deles. E aí, irmãos, quando você está muito chocado com uma coisa que está abalando a própria estrutura da sua confiança, o que você faz? O que o ser humano faz? Ele recorre a achar uma força própria em si mesmo. É natural de nós que nós, no meio da situação que compromete a nossa segurança própria, nós nos afirmemos em algo para que aquilo ali não seja verdade a nosso respeito. Imagina, o Senhor falou, um dentre vós me trairá, e não revelou de imediato, falou que o traidor estava à mesa, mas não revelou de forma imediata quem era. Porque se nós lermos o Evangelho de João, uma coisa que também eu fiquei maravilhado quando eu li, percebendo esse detalhe, é que no Evangelho de João, quando o Senhor declara a traição, todos eles começam a perguntar, quem é? E começam a perguntar, acaso sou eu? Acaso sou eu? Isso gerou um pânico. Abalou a estrutura pessoal de cada um deles. E aí eles começam. Mas será que é porque eles já tinham andado com o Senhor durante 3 anos e meio, acostumado a perceber que as palavras misteriosas de Jesus sempre eram a suma da verdade? Se o Senhor disse que algum deles vai traí-lo, eles todos começam a ficar incomodados. Alguém de nós vai ser, porque o mestre nunca se engana. Imagina, irmãos, a gente está reunido numa reunião, pensa um pouquinho. Como se nós estivéssemos aí, por exemplo, numa reunião na casa do irmão Ismael, na casa da irmã Raquel, na casa de algum dos irmãos aí, e aí, de repente, alguém de nós, com um dom de profecia, fala, olha, vai acontecer tal coisa, alguém de nós aqui vai negar o Senhor essa noite. Mas não foi só negar, ia trair. Irmãos, isso era muito sério. Principalmente porque, pelas palavras do Senhor, que João também diz bem claro, que foi a última noite do Senhor com eles, aquelas palavras do cenáculo, da despedida, eles estavam vivendo a penumbra da morte. O Senhor precisou falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque eles estavam turbados, arrasados. Aí o Senhor ainda, vamos dizer assim, não é que o Senhor queria piorar, mas a coisa para piorar do lado deles, o Senhor ainda fala, um dentre vós me trairá. Aí começa aquela, e João vai dizer, né, aqui em Lucas, não, nós já vamos ler o versículo de Lucas, é que eu quero contextualizar isso para a gente entender melhor. Aí João vai dizer no evangelho dele que eles começam a perguntar a si mesmo, mas será que sou eu? Acaso sou eu, Senhor? E o Senhor não fala de forma pública quem é o traidor. O versículo diz que estava conchegado a Jesus o discípulo a quem ele amava, que nós sabemos que é João. Como ele estava reclinado no peito de Jesus, provavelmente também muito angustiado e triste no momento, Pedro faz sinal para que João pergunte ao mestre quem é o traidor. Aí, irmãos, diz que João, o termo no grego diz que João, quando o Senhor fala, olha que interessante, isso é um irmão chamado Richard Foster que compartilha, eu achei muito rico, porque a hora que o Senhor fala, um dentre vós me trairá, João estava reclinado no seio do Senhor.
O texto grego diz que a hora que o Senhor fala isso, o susto é tão grande que o próprio João, ele se assusta. E aí, quando Pedro faz sinal para João perguntar, diz que João volta a reclinar no seio de Jesus e de uma forma íntima pergunta, Senhor, quem é? Aí eu sempre li no passado, acreditando que Jesus falou para todos que estavam ali. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Bocado, né? Eu achava que o Senhor tinha falado aquilo de forma pública, mas não falou, irmãos. O Senhor falou só para João. Porque João reclinou no seio dele e aí o Senhor segredou para João. É aquele a quem eu der o pedaço de pão. Então só João sabia quem era o traidor. Os outros discípulos não ficaram sabendo. Tanto é que o próprio texto de João vai dizer que quando o Senhor entregou o bocado para Judas, entrou nele Satanás e ele saiu. E os demais discípulos acharam que ele ia comprar comida. Por quê? Porque eles não sabiam que Judas era o traidor. João apenas sabia. E João guardou silêncio. Só depois que todo o processo havia acontecido, é que provavelmente João contou. E todos eles ficaram sabendo. Na hora que viram Judas vindo com a escolta dos soldados para prender Jesus. Mas eles não sabiam que Judas ia trair Jesus. Só João ficou sabendo. E o Senhor havia trabalhado no coração de João de uma tal forma que mesmo vendo a falha de Judas, ele preservou em amor o traidor. Ele não contou para os outros apóstolos. Foi uma surpresa a hora que eles viram a escolta vindo e Judas liderando a escolta na frente. Então João havia aprendido a lição do amor, mesmo para com o traidor. Agora aqui no texto de Lucas, imagine, eles têm que se afirmar para si mesmos que nenhum deles vai fazer isso. Como é que você faz uma coisa dessa? Se você está abalado emocionalmente e psiquicamente numa situação. Você começa a se firmar dizendo que você é melhor. Não, eu não vou fazer, eu sou melhor. Eu sou forte. Eu caí, não. Você começa a avaliar em você mesmo. Se há obras, se há recurso em você. Aí da alta afirmação de que nenhum deles faria aquilo, que eles têm que se afirmar para si mesmos. Eles estão abalados. Começa também a vir a presunção de cada um dizer quem deles era o maior. Talvez aquela discussão infantil que eles já tinham tido no passado, retoma agora e um olha para o outro e fala, pode ser você, mas eu não. E eles começam a dizer entre eles quem talvez era o maior, quem talvez era o mais forte, quem talvez era o mais preferido de Jesus. Essa é uma forma deles se autoassegurarem da fragilidade do momento. Só que eles não percebem, irmãos, que ao se autoassegurar e criticar uns aos outros, eles estavam dando a brecha que Satanás precisava. Veja, irmãos, que sutil que foi esse trâmite todo aqui. Da parte do inimigo, tentando alcançar alguma coisa, porque o versículo 24, agora de Lucas 22, vai dizer, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Por que eles têm que se afirmar quem que é o maior? Porque a fragilidade havia tocado todos eles. E a nossa alma, irmãos, não suporta o encontro com ela mesma. Nós preferimos se enfiar a cabeça na terra. Quando Deus nos revela a monstruosidade de falha e de fraqueza que é dentro de nós, nenhum de nós está preparado para esse encontro. A não ser que nós descansemos no próprio Senhor. Porque a hora que Deus mostra para nós o que está dentro de nós, irmãos, a vontade que dá é de enfiar a cabeça no buraco e sumir. Ou então, ou nós queremos sumir, ou nós queremos começar a mascarar, tentando achar um recurso de força em nós mesmos. Mas nós não sabemos que ao fazer isso, quando nós temos jactância e presunção de tentar achar recurso em nós, o próximo passo vai ser criticar algum irmão. Ou descontar na fraqueza do irmão aquilo que eu estou vendo em mim. Eu sou assim, mas fulano também? Tá certo que eu falho nisso, mas... né? Mas se não fosse talvez aquele irmão... Mas aquele irmão também falhou. Então a gente não consegue nos ver diante da luz do Senhor e olhar para Ele, irmãos, para descansar nele. A tendência é nós nos defendermos da fraqueza e das trevas que há dentro de nós, quando o Senhor mostra que nós não somos suficientes. Então, quando o Senhor mostrou que um deles iria traí-lo, segredou para João que era Judas. Os outros não sabiam o que estava acontecendo. Mas uma coisa, eles no pânico, eles pensaram, eu preciso garantir que não sou eu. E começaram a buscar autossuficiência em si mesmos. Só que sempre que você busca autossuficiência em você, você vai julgar o próximo.
Porque para você ser bom, o outro tem que ser mais fraco. Tá dando para entender isso? Para nós sermos bons, sempre nós temos que ver os outros mais fracos. E sempre que eu ver o outro mais fraco, irmãos, o nosso ego não tem exceção. Ele vai falar mal do outro. Só que ao falar mal do outro, para me garantir, olha o que vai acontecer na história. Eles estavam discutindo para saber quem era o maior, né? Mas aí Jesus, entendendo, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele via a realidade espiritual. Quando os discípulos começaram a discutir para saber quem era o maior e a falar mal um do outro, eles ficaram descobertos. Então o Senhor agora vai cuidar deles, mas também vai mostrar uma outra coisa que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas não sois assim. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas o Senhor mostrou claramente para eles que o reino vem primeiro da humildade. Que não é possível ter trono sem antes se humilhar. Não é se promovendo, é se humilhar. Não é tentando achar defeito nos irmãos. É como o Tiago fala no capítulo 4, chorando por mim mesmo. Se eu permanecer no Senhor e com o Senhor durante as provas, nessa atitude, haverá um reino que ele vai confiar. Só que mesmo Jesus tendo cuidado desse desequilíbrio deles, de se jactanciarem e falarem mal um do outro, alguma coisa tinha acontecido nesse exato momento. O Senhor teve que corrigir eles para que eles não voltassem a cair nesse perigo. Mas uma coisa já tinha acontecido no reino espiritual, quando eles fizeram isso. O versículo 31, aliás. Porque parece, irmãos, como sempre, como Pedro é o porta-voz de todos, Pedro é sempre quem lidera qualquer coisa que acontece entre eles. Então essa discussão, para saber quem era o maior, muito provavelmente, pelo fato do Senhor ter falado no 31, para Pedro, foi Pedro que começou o assunto. Pedro foi que liderou essa presunção, porque ele não se conhecia. Então ele falou mal dos outros, tentando se garantir. Aí os outros começaram também a falar mal uns dos outros para se garantir. Só que quando isso acontece, quando você fala mal de um irmão e quebra a lei régia, no mundo espiritual isso nunca passa despercebido. A discussãozinha deles ali deu legalidade, irmãos, para que Satanás pudesse tocá-los, mesmo que temporariamente. Veja como isso é sério. Olha o versículo 31. Simão, Simão. E aqui o Senhor Jesus, vendo que Pedro está falando pelo seu velho homem, não chama ele de Pedro. Ele não tem nada de Pedro ainda, não tem nada de pedra. Tudo nele é barro ainda. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. A palavra aqui significa conseguiu autorização. Satanás foi no tribunal do céu, como ele é o acusador de nossos irmãos, e achou na liderança impetuosa de Pedro, que de forma presunçosa queria se colocar. Claro que foi por amor que ele fez isso, mas era um amor, irmão, inconstante, natural. Quis se promover e rebaixar os outros. Quando ele tomou essa atitude, ele ficou descoberto. E sobre esse assunto da cobertura, eu queria sugerir para os irmãos a leitura daquele livro, A Importância da Cobertura, do irmão Nancy Lavert. A cobertura espiritual, não cobertura de apostolado, de pastor, nem nada disso que eu estou falando, não. Não estou falando de cobertura que tem por aí na cristandade, não. Estou falando do Senhor Jesus como nossa cobertura. De nós nos colocarmos nele, protegidos nele, habitando nele. Mas quando nós descumprimos os mandamentos do Senhor, ainda que a cobertura da expiação não seja tirada, a cobertura da comunhão é tirada. E aí, irmãos, o que acontece? Satanás foi lá reclamar, foi lá conseguir autorização. Satanás vos reclamou, mas vos reclamou
Só que Jesus está falando com Pedro, porque Pedro foi que liderou toda a história. Satanás vos reclamou, conseguiu autorização sobre vocês para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás com as suas mãos falou, eles estão falando que são fortes e ainda estão quebrando a lei régia ao falar mal uns dos outros. Agora eu tenho o que eu preciso. Eu quero ter a chance de experimentar a eles, para saber o quanto de trigo realmente tem nesse grão. Claro, irmãos, que a intenção de Satanás era provar para Deus que não tinha trigo nenhum. Satanás queria destruí-los. Mas também louvado seja o Senhor, porque não existe só a acusação de Satanás, existe a intercessão do Senhor Jesus por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Porque por causa da intercessão do Senhor Jesus, Satanás cirandou eles como trigo, sim. Mas na hora que ele jogou, né, o trigo para cima para a palha voar, e ele achou que só ia ter palha, ele ficou com a palha e Deus ficou com o trigo. Louvado seja o Senhor por isso. Porque o Senhor é fiel para nos manter. Mas, irmãos, ainda que ele nos mantenha, ainda que tudo que ele planejou para nós, ele vai ser fiel para cumprir. Nós podemos, irmãos, nos envolver em coisas perigosas na vida espiritual. E não sabemos que é porque nós estamos falando mal do próximo. Falando mal dos irmãos. Aí as coisas acontecem. Ai, Senhor, por que está acontecendo? Nós demos legalidade. Então Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. É interessante que a ira, que nos leva a falar mal, está associada à legalidade para Satanás. Tem um versículo curioso em Eclesiastes que fala, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Porque as aves poderiam levar notícia. Irmãos, eu não sei se eu consigo impressionar vocês. Essas coisas me impressionam porque se fosse para falar de fornicação e adultério, aqui talvez muitos de nós iam tirar de letra. Mas é nas pequenas pedras que a gente tropeça. Em que a nossa vida se enrosca. Quem poderia pensar que por causa do amor que eles tinham ao Senhor e o choque que eles haviam tomado nessas circunstâncias aqui, tentando se garantir de que eles não seriam, nenhum deles seria o traidor. É claro, o Senhor já sabia quem era o traidor. Mas o Senhor também amava Judas, apesar de Judas ser condenado. E o Senhor não expôs para todos eles que era Judas. O Senhor segredou para João. E João, na intimidade dele com o Senhor, guardou isso em silêncio. Eles estavam procurando recursos em si mesmos. E aí, para se garantir, eles têm que se colocar acima e falar mal do outro. Mas ao fazer isso, Satanás vos reclamou para testar o quanto de verdade há nisso. Irmãos, a gente crê que a coisa mudou até que Satanás seja expulso dos céus, não do terceiro céu, porque lá ele não vai, dos ares, né? O segundo céu por onde ele se... Até que ele caia, até que o brado do céu seja ouvido. Agora veio a salvação, o reino, o poder do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Até que isso aconteça, não tem nada mudado. Nós ainda precisamos da cobertura do sangue, da dependência do Senhor, para prevalecermos nos lugares celestiais, onde ele nos colocou assentados nele. Mas nós saímos da cobertura muitas vezes porque infringimos a lei régia. E nós esquecemos que nós estamos num reino, e o reino tem suas leis, a ponto de nos colocar em dificuldade aqui. E se nós não formos tratados pelo Senhor, isso vai poder ter consequências sérias na era vindoura. Porque nós estamos nos colocando na posição de juízes. Então, voltando para Tiago, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 4, aliás. É interessante que esse verbo katalalel é usado para falar, a prática de falar, tanto conversação diária constante, sendo o argumento verdadeiro, tendo base ou não. O que o Tiago está falando que é não fale mal. Mas eu tenho razão. Fala para Deus. Se a coisa se tornou pública e o pecado tem que ser tratado, faça como o Senhor Jesus falou. Vai entre ti e ele só. Repreende-o. Se é público, chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se não tem como ele ouvir nem as 2 ou 3 testemunhas, aí diz-o à igreja. Mas é no espírito de restaurar a pessoa, irmão. Nunca pode ser com o espírito de excomungar. A igreja só é autorizada a se afastar de alguém se a pessoa declaradamente, de modo público e rebelde, incisivo, não quiser se arrepender. Do contrário, e ainda assim ela tem que fazer isso com o espírito de misericórdia. Se afasta para não ser contaminado, mas com o desejo de que a pessoa seja restaurada. Porque quando eu me ponho
num tipo de espírito e coração, que eu digo assim, bem feito, bem feito. Você vai ver só. Pronto, irmão, já é o suficiente. Como a gente viu aqui num outro estudo, nós ficamos sujeitos aos tribunais angelicais. Na onde Satanás tem voz ainda para nos acusar. O assunto do tribunal dos anjos, que é muito mal entendido pelos cristãos. Há um assunto da igreja nessa era presente, sendo preparada para o reino, onde ela tem que se sujeitar à lei, onde ela tem que fazer cumprir alguns mandamentos do Senhor por causa dos anjos, está escrito. Isso é muito ignorado. O mundo vindouro não está entregue aos anjos, mas os anjos são autoridades de Deus no mundo presente, na era presente, e podem interferir, dependendo da forma como nós vivemos e do que nós falamos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a ter um espírito manso, né? Nos ajude a nos achegar a Deus, purificar as mãos, limpar o coração, afligir-se por nós mesmos, para que nós não tenhamos um espírito animoso e irado, que fala mal, porque você quer ver uma pessoa, você quer conhecer se uma pessoa tem dificuldade para lidar com a ira? É se ela consegue falar muito mal dos outros facilmente. É sinal que o coração dela não foi tratado. Como o irmão Atmani falava, quando uma pessoa fala, o espírito dela sai. O espírito sai na fala. Quando Moisés falou, chamando a congregação de rebelde, lá no Salmos está escrito, se eu não me engano, no Salmo 106, e Moisés falou com um espírito incorreto. Então Tiago vai dizer para nós, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do próximo julga a lei. Deus, que é o Senhor, o juiz, que conhece melhor todas as coisas, disse que o bom é amarmos. Mas eu falo mal, estou dizendo que essa lei não é boa. Porque se eu considerasse essa lei excelente, eu não estou falando de considerar mentalmente, irmãos, mas se eu tivesse entrado na realidade de que é o amor que transforma, de que é o encobrir em amor, que há chances o máximo possível em amor que eu possa dar, que vai surtir algum resultado, eu não falaria mal. E a gente sabe por experiência que até as mães, quando vê o filho fazendo algo errado, ela faz de tudo para que os outros não falem mal do filho dela. Por quê? Porque ela tem amor. Por que então na família de Deus, na casa de Deus, a gente tem facilidade de criticar uns aos outros? Eu estou me incluindo, tá? Não estou falando a gente aqui, falando para os irmãos, não. Isso é uma coisa, irmãos, nenhum de nós está atingindo esse gabarito. Bom, eu estou falando, estou presumindo, né? Pode ser que os irmãos aí já estão tudo maduro, isso aí não seja problema para vocês. Mas eu, falando de mim, conhecendo a minha experiência, sei, por experiência minha, que isso aqui é uma das coisas onde todos nós falhamos. Porque nos falta cumprir o que Tiago falou antes. Chegai-vos a Deus. Purificar as mãos. Limpar o coração. Afligir-se por você mesmo. Chorar diante do Senhor pela nossa própria miséria. Se nós fazemos isso, o que vai acontecer conosco? Se colocando na posição de juiz, vamos receber juízo. Com a medida que nós medimos, é que nós seremos medidos. Então ele está dizendo aqui, não façamos isso. E ele fala, um só, no versículo 12, é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Irmão, que perecimento é esse que Tiago está falando aqui? Nós já vimos. Não é o perecer eterno. É como Hebreus 10 fala. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas a carta de Hebreus, a carta de Tiago, o evangelho de Mateus, nunca serão entendidos, se não for entendido que a perdição ali é a perda do galardão e uma punição dispensacional. É o dano da segunda morte e não a segunda morte integral. Mas nós podemos provar. Se eu achar que o irmão tem defeito e por isso merece ir para a geena, eu mesmo fico sujeito à geena, ainda que não eternamente. Porque o próprio texto de Mateus capítulo 5 está dizendo que aquele cristão sendo jogado na prisão ou na geena vai sair de lá. Mas só quando pagar o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. Então um dia eu estava conversando com o irmão, falei para o irmão, se a salvação se perde, né, e o cristão vai para o inferno eterno condenado, que prisão é essa aqui que Jesus está falando que vai sair quando pagar o último centavo? Então quem vai para o inferno sai? Quem vai para o lago de fogo vai sair do lago de fogo? Que a geena aqui é o lago de fogo. Mas o Senhor está falando de cristãos serem jogados na geena ou na prisão, depois de passar pelo julgamento, e sair de lá.
Esse versículo quase ninguém quer comentar. Existe punição para quem não guarda a lei do reino, a lei do amor. Se eu acho que um irmão não tem conserto e trato ele assim, eu mesmo fico sujeito a esse destino. Não eternamente, porque eu não posso ser condenado eternamente. Não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maldição não pode ser feita sobre mim, não posso mais ser amaldiçoado, porque o sangue do Cordeiro está sobre mim, porque ele pagou todo o meu débito para mim, expiação eterna, mas isso não indica que eu não posso ser deserdado. Isso não indica que a segunda morte não possa me tocar temporariamente. Então aqui Tiago chama Deus de juiz e daquele que pode destruir. Destruir? Sim. Há uma destruição temporária que vai poder tomar muitos filhos de Deus, principalmente por esse perigo aqui, falar mal uns dos outros. Eu acho que, na verdade, essa falta aqui vai ser o que vai reprovar mais crentes naquele dia. O Senhor nos ajude, irmãos. Ele tenha misericórdia de nós para que nós possamos ver essa diferença. O Senhor é nosso Salvador eterno, mas é nosso juiz no que diz respeito ao reino. E no que diz respeito ao reino, a lei tem que ser guardada. A lei passou para a nossa justificação. Eu não sou salvo pela lei justificado. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, diz Romanos 10. Mas isso não indica que a lei não tem que ser guardada para minha conduta, para minha obediência ao reino de Deus. E a lei rege. Para onde converge todos os mandamentos é o amor. É o coração quebrantado, que chora por si e tem misericórdia do outro. Eu acho que isso aqui, irmãos, eu fico profundamente tocado porque pega todos nós. Me pega. Estou falando para os irmãos. Como que eu tenho que orar a Deus sobre isso? Como que cada um de nós tem que pegar isso aqui e levar diante de Deus? Porque o que vai ter de crente reprovado naquele dia por conta disso, irmãos, não dá nem para a gente ter ideia. E agora ele continua, né? Versículo 13. Eu vou mais um pouquinho aqui, mais uns 10, 15 minutinhos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui Tiago vai lidar com outra questão. Você vê que no capítulo 4 ele começa dizendo que o problema da nossa ira, da nossa insatisfação que nos leva a murmurar no meio das provas e atrasa o trabalho de Deus na nossa carreira espiritual é o hedonismo. É o desejo de viver para si mesmo, para sua satisfação. Agora ele vai mostrar, aqui quase no finalzinho do capítulo 5, que o problema continua sendo a jactância. Continua sendo esse ímpeto de vou viver para minha satisfação. E tem o problema não é, claro que o Tiago não está falando aqui que nós devemos, porque um irmão falou assim, então irmão, eu sempre tenho que falar, tem que lembrar de Deus, se Deus quiser. Não é com relação, irmãos, ao falar se Deus quiser que Tiago está falando. É ter essa atitude no coração, é ter um coração que tem consciência da dependência de Deus em cada coisa. Não quer dizer que se você não falar, por exemplo, às vezes nós falamos, irmão, amanhã eu vou na sua casa, tá? Esse irmão estava se sentindo tão acusado porque ele esquecia de dizer, amanhã, se Deus quiser, eu vou na sua casa. Mas não é com o falar que o Tiago está preocupado, é com a atitude de jactância. É com aquela questão, porque no povo judeu, sendo um povo passional, um povo extremamente passional, eles não são como nós aqui, os ocidentais, com essa dicotomia nossa, entre separação entre razão, né, e emoção. Entre falar e sentir. Não. O povo hebreu é um povo que fala exatamente o que sente. E sente e bota tudo para fora na forma de palavra. Por isso, Jesus vai, se o Senhor quiser, faremos isso. Ele está falando principalmente do coração. O coração tem que ter essa atitude.
Porque às vezes também você pode falar, amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Mas você fala da boca para fora, você já está determinado no seu coração o que você vai fazer. É com a jactância que ele está preocupado. O que é uma jactância? Essa soberba que se extrapola para fora. É o resultado de uma vida hedonista. É o resultado de uma vida que quer viver para si, que não se achega a Deus, que não purifica o coração, que não purifica as mãos, né? Que não se aflige, e aí não só fala mal dos outros, porque tem uma consciência defeituosa a respeito de si, pensa que pode, que consegue, então vai falar mal dos outros, vai infringir a lei régia do reino, mas também vai, de forma presunçosa, viver como se Deus não tivesse que ser levado em conta. O que mais espanta, irmão, é que é para cristão que Tiago está escrevendo. Você fala, pode o Filho de Deus viver assim? Bom, ele está falando. Ele começou dizendo no 11, irmãos. Então é para irmãos que ele está escrevendo. E o versículo 13 não saiu ainda do público. É o mesmo, né? O vós aqui continua, porque a divisão da sociedade bíblica aqui não é a divisão do texto original. Ainda é para os mesmos irmãos que ele está falando. E aqui ele mostra uma outra coisa, irmãos. Nós podemos vazar toda a bênção espiritual da nossa vida ao criticar o próximo. Porque nós quebramos a lei e ficamos descobertos. E não temos nenhum galardão nisso que fazemos diante do rei. Pelo contrário, seremos julgados por essa medida. E existe um outro problema, se nós vivemos de modo hedonista, de modo a satisfazer a nós mesmos e nos impor sobre os outros e criticá-los. Nossa vida não vai ter conteúdo espiritual. No versículo 13 até o 17, o que Tiago está lidando aqui é com a falta de solidez, de substância espiritual na vida do cristão infantil. Todos os planos deles, na verdade, não passam de uma neblina. Mesmo que ele for um cristão pomposo, elogiado pelos homens, espiritualmente, irmão, falta realidade. Sabe, a coisa mais doce é quando a gente visita aquele irmão, sendo ele rico, pobre, negro, branco, seja lá de que classe social, de que cultura for, mas quando você senta diante dele para ter comunhão, em poucos minutos, irmãos, tendo comunhão, você sente uma realidade tão grande de conhecimento do Senhor. Uma realidade tão grande de alguém que tem andado diante de Deus. Você sabe que essa vida, por mais desconhecida que seja aqui na Terra, por menores que sejam os planos deles, todos são feitos para o Senhor. E só isso vai ter peso. Só isso, quando, como diz Paulo em 1 Coríntios 7, a aparência desse mundo passar, e a palavra aparência ali é esquema, schemos, em grego, né, que significa um aparato temporário. A hora que esse aparato temporário passar, algo vai ser mantido com solidez. À medida que nós nos curvamos à vontade do Senhor, nossa vida adquire peso. Um peso eterno. Porque tudo que fazemos para Ele vai ser contado eternamente, irmãos. O resto vai ser como uma página de um livro que vira e ficou para trás e já se foi. Não haverá memória eterna de nada que nós fazemos para o nosso próprio egoísmo. Tantos irmãos, até quando a gente vai ter comunhão, vai aconselhar os irmãos estão tendo comunhão, você vai ver que a maioria dos problemas que tem, infelizmente, não são problemas que vêm buscar comunhão para ser aconselhado ou para coisas que vão durar. É sempre a maioria tem a ver com rixa, um problema porque o irmão não saudou ele, o irmão falou mal dele, e fica essa infantilidade. E até quando, irmãos, vai ser assim? A vida do Senhor está tão próxima e nós vamos ficar perdendo tempo com picuinhas, com coisas, com nossos desejos carnais não foram atendidos. E ficamos amanhã, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí, quando o reino vier, será que as nossas obras vão ser como aquelas descritas em Abacuque? Que diz assim, não venha à casa do Senhor dos Exércitos, que os povos labutem em vão, e as nações trabalhem para o fogo? Não, quantos edifícios, quanto empreendimento, quanta coisa, quanta riqueza sendo desprendida para satisfazer o ego humano. Para que um sheik compra um apartamento com torneiras de ouro em Dubai? Para ele ser bem visto. Aí quando vier o reino de Deus,
Quando o Senhor vier governar, para que vai servir isso? Isso vai ser varrido. Agora, o irmão que viveu de modo simples, dependendo do Senhor, às vezes fazendo poucas coisas, mas segundo o que o Senhor queria que ele fizesse. Esse irmão vai ser elevado a uma glória, irmão, maior do que a dos anjos. Isso vai ser, tudo que ele fez para o Senhor vai ser lembrado. Vai ser honrado pelo Senhor, de forma que até o copo de água dado não vai perder galardão. Irmãos, como que o Senhor é tão fino, tão meigo, tão detalhista? Como que a gente tem que aprender diante dele as coisas que ele valoriza? Porque do contrário, a nossa vida vai ser como neblina. Mas da onde que vem a jactância? Do ego não tratado. O ego não tratado é o ego que tenta buscar em si mesmo alguma coisa e critica o próximo. E tudo isso acontece porque não se achegou a Deus. Não se sujeitou a Deus. Como que nós nos sujeitamos a Deus? Então eu vou achar força em mim mesmo para sujeitar a Deus. Não temos força. A nossa carne é inimiga de Deus, não está sujeita a Deus, nem pode estar. Nós nos sujeitamos a Deus nos achegando a Ele. E Ele vai nos dar a graça suficiente para tudo. E aí Ele vai nos levar. Purificai as mãos, pecadores. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Isso, irmãos, é para quem quer ter o reino. Isso é para quem quer que a hora que o Senhor voltar, ser encontrado por Ele em paz. E Ele vai nos encontrar. E quer nos encontrar em paz. Irmãos, tudo já está se cumprindo. Não resta mais tempo para a nossa imaturidade espiritual. O arrebatamento pode acontecer, irmãos, a qualquer momento. A qualquer momento. E onde nós vamos estar? É essa a preocupação. Tiago tem que descer desse modo prático, porque ele sabe que vai ser um número incapaz de ser contado, de cristãos que vão ser reprovados exatamente por esse tipo de vida. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu já estou terminando, tá? Desculpa por estender um pouco. Nós começamos às 8 e eu estou estendendo um pouquinho. Mas vamos agora começar do versículo, do capítulo 5. Agora, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. O problema não é que eles são ricos. Nós já vimos aqui que Tiago já tratou com esse assunto da riqueza e da confiança na riqueza aqui atrás, porque de modo prático, se nós queremos ter maturidade, lembra do capítulo 2 que ele diz? Se nós queremos ser poupados do mundo, do espírito mundano, o que deve ser feito? A religião pura e aceitável diante de Deus é essa. Guardar-nos a nós mesmos incontaminados do mundo, desse espírito mundano, hedonista, egoísta. Como que nós vamos fazer isso? Você vai falar, é orando, irmão. Não. Tiago é muito prático, ele fala para você se achegar a Deus e orar. Mas ele sabe que toda vida de oração verdadeira vai produzir um resultado. Então sabe o que vai acontecer? Como que de modo prático o coração vai ser poupado da avareza? Visitando órfãos e viúvas nas suas tribulações. Eu quero ser livre do mundo, mas não oferto, não sou generoso. Então, irmão, não importa quanto tempo orar, enquanto não enfiar a mão no bolso e não socorrer alguém que precisa, o mundo vai estar dominando. O jeito de despojar o Egito para Deus é tomar as riquezas do Egito e usar para as causas de Deus. Não é orando para o Senhor mudar a natureza do dinheiro. Senhor, me transforma. Sim, nós temos que orar, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Mas a comunhão com o Senhor tem que ser muito prática. Tem que ser muito verdadeira. Tem que ser muito na luz. Por isso que, quando Paulo está dizendo lá aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que o último inimigo de Cristo é a morte, né? E é verdade. Aleluia, porque um dia a morte vai ser destruída. Mas você sabe qual é o último problema que Paulo trata na carta aos Coríntios? Não é a morte. A morte é o inimigo de Cristo. O último inimigo. Mas o último inimigo nosso é o dinheiro. Por isso que o capítulo 16, Paulo vai falar das ofertas. Depois de falar da morte, o último inimigo de Cristo, no 16 ele vai falar do último inimigo dos cristãos. E ele manda fazer a coleta para os pobres. Se o amor ao dinheiro não for vencido, nós vamos perder o reino e permanecer na região da morte. Não vamos provar o corpo de glória e o galardão do Senhor. Então, os ricos, não é problema ser rico. Nós vimos, o Senhor deixa os irmãos serem ricos, desde que sejam generosos com o dinheiro. Se você for generoso com o dinheiro, você pode ser rico. E agora, se quiser ser perfeito, ter garantia de entrar no reino, então vende tudo que tem, dá aos pobres e segue.
É as duas opções que o Senhor deixa para o rico, para o crente ter dinheiro. Ou, né, ou não tenha, dê tudo aos pobres, pega a sua riqueza, dê toda aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou, se você ter, que seja generoso com as boas obras, para que elas não se tornem laços, como está acontecendo com esses irmãos aqui. Provavelmente esses irmãos judeus, para quem Tiago está escrevendo, tinham esse problema do hedonismo, da ira incontrolada pelo hedonismo, pela desejo de satisfação não satisfeita, e isso fazia com que eles fossem muito fortes no seu ego e criticassem uns aos outros, e por fim tivessem a esperteza que muitos cristãos têm hoje de ganhar em cima do lucro alheio, do que era do outro. Então ele vai dizer, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O problema não é ter tesouro, o problema é acumular para você o tesouro. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido. Irmão, será que os pastores hoje leem isso aqui? Segurando o dinheiro para si mesmo. Dinheiro dos irmãos que trabalhou. Negócios ilegais. Pagamento ilegal. Está clamando, e os seus clamores, os clamores dos ceifeiros, penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho tempo, senão eu queria só falar, talvez na próxima reunião, a gente volte nesse texto de Tiago 5, do versículo 1 ao 6, para falar sobre esse uso do dinheiro e do princípio do cuidado, da mordomia com o dinheiro. Embora a gente já falou, mas ficou ainda tinta no tinteiro, como diz o irmão Gino. A mordomia cristã com o dinheiro. Como que isso é importante, irmãos? Por que Tiago, essa expressão Senhor dos Exércitos, só aparece aqui e em um outro versículo da carta de Paulo, né, em Romanos, no Novo Testamento? Por que quando Deus está falando de lidar com dinheiro e com mordomia, ele se apresenta como Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos? Talvez na próxima reunião nós vamos falar um pouco disso, dessa mordomia cristã para quem deseja maturidade, para quem deseja alcançar o reino. Porque esse assunto é um assunto também que vai desqualificar muitos filhos de Deus para o galardão naquele dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a não acumular para nós, mas para as coisas dele, porque somos mordomos. Socorrer o órfão e a viúva. Não falarmos mal uns dos outros, porque senão estamos falando mal da lei. A lei régia. E poderemos perder o galardão. E viver uma vida, irmãos, na presença do Senhor. Tudo isso é o que significa ser tardio para se irar. Isso é o que a maturidade produz. Não uma vida com ira hedonista, mas na dependência do Senhor, que se achega a Deus, que ama o próximo e que cuida como mordomo daquilo que o Senhor nos confiou para o bem dos nossos irmãos e do Senhor mesmo. Amém? Eu paro por aqui, nós vamos... Não deu tempo, eu pensei que ia dar tempo de falar do capítulo 5 do 1 ao 6 hoje. Nós vamos deixar um pouquinho de tinta no tinteiro para a próxima comunhão, tá bom? Que o Senhor abençoe os irmãos.